Há atitudes que parecem gentis, mas que na verdade te fazem perder o respeito dos outros. São pequenos hábitos do dia a dia que, sem que você perceba, vão corroendo sua autoridade, seu valor e seus limites pessoais. Os antigos sábios diziam que o respeito não se conquista com submissão, mas com limites claros. Se você quer ser visto com dignidade e força, precisa abandonar os comportamentos que pouco a pouco enfraquecem sua imagem. O primeiro erro é se explicar demais. Toda vez que você sente a necessidade de justificar cada decisão, transmite insegurança. Quando diz não e logo se apressa em explicar o motivo, abre espaço para que te questionem, insistam ou tentem mudar sua mente. Essa explicação desnecessária é uma rachadura na sua autoconfiança. Pessoas seguras não debatem suas decisões infinitamente. Elas comunicam com calma e firmeza. Se você quer que respeitem seus limites, precisa primeiro acreditar neles. Um não, dito com convicção, vale mais do que 1000 desculpas sussurradas com medo. Gente forte não tenta convencer ninguém, apenas estabelece sua posição e a mantém sem precisar se defender. Isso inspira um respeito silencioso. Número 2. Pare de ser o terapeuta emocional de todo mundo. Você se tornou aquela pessoa que todos procuram quando querem desabafar, reclamar ou despejar seus problemas. Mas na verdade, a maioria não busca soluções. Busca apenas usar sua atenção como palco para suas frustrações. Eles saem mais leves e você fica drenado bácil e confuso. Absorver constantemente a dor alheia esgota sua energia e destrói sua paz mental. A empatia é linda, mas quando não tem limites, vira um fardo. Você não pode curar o mundo inteiro. Colocar limites não te torna frio, te torna consciente da importância de preservar seu próprio equilíbrio emocional. Número 5. Pare de buscar aprovação. Viver para agradar os outros é como viver em uma prisão invisível. Quando você molda seus risos, opiniões e gestos para ser aceito, se desconecta da sua essência. O mais triste é que a validação externa nunca é suficiente. Quanto mais você a busca, mais vazio se sente. O verdadeiro respeito nasce da fidelidade aos seus próprios valores. Quando você deixa de depender da aprovação alheia, começa a construir uma confiança interna que ninguém pode tirar. A autenticidade atrai respeito, enquanto a necessidade constante de agradar só gera compaixão ou manipulação. Número 6. Não fique em silêncio diante do desrespeito. Muitas vezes, por medo de conflito, você deixa passar comentários ofensivos ou atitudes sarcásticas. Mas toda vez que se cala diante do que te fere, ensina ao outro que ele pode repetir. O respeito é construído com limites firmes, não com paciência infinita. Se defender não é agressão, é amor próprio. Responder com calma e segurança mostra que você se valoriza, e quem se valoriza impõe respeito sem precisar exigir. A firmeza tranquila é uma forma silenciosa de autoridade, e as pessoas sentem isso mesmo quando você não diz uma palavra. Lembre-se disso. O respeito não se impõe com discursos, mas com coerência. A gentileza é uma virtude, mas quando vira submissão, transforma-se em fraqueza. A verdadeira força está em saber quando ser compassivo e quando traçar um limite inegociável. Esses hábitos podem parecer inofensivos, mas pouco a pouco te roubam algo essencial: o teu poder interior. Cada vez que você se justifica demais, carrega problemas alheios ou ajuda quem não merece, você entrega um pedaço da sua energia, e quando pede desculpas por existir, ou se cala diante do desrespeito, ensina o mundo a te ver menor do que realmente é. As pessoas que realmente te valorizam vão entender teus limites. Elas não precisam que você se sacrifique para provar lealdade. Quem te aprecia de verdade não se ofende quando você diz não, porque entende que esse não também é uma forma de respeito. E se alguém se afasta quando você estabelece fronteiras, é porque nunca foi uma relação equilibrada. Aprenda a dizer não sem culpa, a falar sem medo e a se valorizar sem precisar de aplausos. Dignidade não se implora, se mantém.
Ser gentil não significa aceitar abusos. Ser empático não significa carregar o peso emocional dos outros. Maturidade é cuidar de si, sem perder a compaixão. O verdadeiro respeito começa no momento em que você decide se tratar com a mesma dignidade com que espera ser tratado. Quando você entende seu próprio valor, os outros percebem naturalmente. Não é preciso exigir respeito quando você mesmo se torna o exemplo dele. E se algum dia duvidar de si, lembre-se, o respeito começa por dentro. Não em como os outros te veem, mas em como você se sustenta quando ninguém está olhando. Permaneça firme, silencioso e fiel à sua essência, porque essa é a força que não precisa gritar para ser ouvida. O respeito não se perde de repente. Ele se apaga em silêncio, nos pequenos gestos em que você renuncia a si mesmo, sem perceber. Toda vez que se explica demais, que sorri para evitar conflito, ou carrega problemas alheios, algo em você se parte. No começo parece normal, mas um dia você acorda e percebe que as pessoas te olham diferente. Não com admiração, mas com pena. É aí que entende. O respeito não é roubado, é entregue aos poucos, em nome da falsa paz. Ser bom não é ser fraco. Existe uma linha fina entre bondade e autonegação. Quando você ajuda quem nunca agradece, pede desculpas por existir, ou silencia diante do desrespeito, está ensinando ao mundo que sua energia está disponível para ser usada. E não há nada mais perigoso do que ser generoso com quem só sabe tomar. O respeito verdadeiro nasce da autoconsciência. Não é gritar seus limites, é vivê-los. As pessoas sentem quando alguém está enraizado no próprio valor. Não precisam de explicações, avisos ou ameaças. Elas simplesmente sabem que há uma linha invisível que não deve ser cruzada. Essa é a autoridade que vem do silêncio, a que se impõe sem esforço, porque nasce do domínio interior. Observe-se quantas vezes você se trai apenas para ser aceito. Quantas vezes cala o que pensa por medo de incomodar. Cada ato de negar a si mesmo é uma rachadura na sua identidade. Recuperar o respeito dos outros começa com respeitar a própria verdade, mesmo que doa, mesmo que te deixe sozinho. E se a solidão vier, não se assuste, porque o respeito mais puro floresce quando você aprende a estar em paz consigo mesmo, sem precisar ser aprovado. Ser digno não é ser perfeito, é ter a coragem de olhar o mundo nos olhos sem baixar a cabeça. Esse é o tipo de respeito que ninguém pode tirar, porque não depende deles, depende de você. Há uma verdade silenciosa que quase ninguém quer enxergar. A maioria das pessoas não te desrespeita por maldade, mas porque você mesmo as ensinou a fazer isso. Em algum momento foi compreensivo demais, disponível demais, medroso demais de perder a aprovação. E o mundo, que adora testar limites, percebeu que podia te empurrar um pouco mais. É assim que o respeito se perde. Não em uma guerra, mas num gotejar lento de concessões invisíveis. O respeito não se exige pela força, se sustenta pela presença. Existe uma energia que emana de quem se conhece, de quem atravessou seus próprios abismos e já não precisa mendigar reconhecimento. Essa calma firme é mais poderosa do que qualquer grito, porque quando alguém está em paz com a própria verdade, deixa de ser manipulável. Não tenta convencer, apenas é. E essa autenticidade impõe mais que qualquer discurso. Os antigos sábios já sabiam. O respeito não se conquista com a espada, mas com a alma. Ser respeitado não tem a ver com dominar os outros, mas com dominar a si mesmo, com não se rebaixar diante da ofensa, com não implorar amor onde não há, com não justificar seu valor diante de quem nunca enxergou sua luz. O verdadeiro respeito é um espelho. Reflete exatamente o que você projeta sobre si. Pratique o desapego da validação. Deixe que te interpretem mal, que te julguem, que falem. O respeito não floresce no barulho, mas na coerência de quem caminha em silêncio, porém com firmeza. As pessoas não lembram do que você disse, mas de como se manteve de pé
quando tudo parecia ruir. Essa postura, a de quem não se dobra, é a que inspira respeito eterno. No fim você vai entender. O respeito não é uma recompensa. É o reflexo do amor próprio. Se você não se escolhe, ninguém o fará por você. Se não define seus limites, o mundo os apagará. A verdadeira força não está em endurecer, mas em não se trair. Porque o dia em que você aprende a não abandonar sua alma para caber no mundo, é o dia em que o mundo começa a te respeitar, mesmo em silêncio. O respeito, no fim das contas, não é algo que vem de fora. É uma presença que nasce dentro. Não se trata de que tenham medo de você, nem de que todos concordem com suas ideias. Trata-se de conseguir se olhar no espelho sem desviar o olhar. Quem se respeita não precisa provar nada, não busca aprovação, nem compete por atenção. Apenas vibra em uma frequência que não aceita o medíocre, o falso ou o morno. Há uma força misteriosa no silêncio de quem se conhece. Essa pessoa não precisa se explicar, não precisa justificar suas escolhas. Sua calma desarma, sua ausência pesa. Sua distância ensina. Os outros sentem quando já não podem brincar com seus limites, quando sua energia se torna território sagrado. E é nesse ponto que nasce o respeito mais puro, o que não pede permissão, o que simplesmente se impõe pela verdade que irradia. Recuperar o respeito não é uma conquista externa, mas um processo interno feito de pequenas mortes. A morte do medo de decepcionar, a morte da necessidade de ser aceito, a morte do sim, dito quando a alma grita não. Cada vez que você escolhe sua paz, em vez da aprovação, renasce mais forte, mais lúcido, mais livre. E a liberdade, mesmo solitária, é sempre digna. O verdadeiro respeito não vive na multidão, mas no eco da consciência. Surge quando você aprende a ficar consigo mesmo e entende que a solidão não é castigo, mas berço de poder. Porque a partir daí, do silêncio e da clareza, você deixa de precisar de respeito e começa a inspirá-lo. Lembre-se, quem aprende a se respeitar, deixa de mendigar amor, atenção ou validação. Torna-se seu próprio templo, sua própria lei, seu próprio lar. E quando você caminha com essa energia, o mundo pode até tentar te derrubar, mas nunca voltará a te olhar do mesmo jeito. Porque o respeito que nasce da alma não se negocia, se sente, se transmite e permanece, mesmo quando tudo em volta se cala. Não se trata de que o mundo te aplauda, mas de que tua alma não te cobre nada. Porque quando você aprende a se respeitar, o ruído desaparece, as máscaras caem e só o essencial permanece. Tua verdade nua, teu olhar limpo, tua paz intacta. Você já não precisa provar quem é porque sabe. Já não precisa pertencer porque entende que sempre pertenceu a si. O respeito não é uma conquista. É um retorno, um regresso à raiz, ao ponto exato onde você deixou de se trair para ser aceito. E quando eu voltar, ali percebe que ninguém pode tirar o que você já não está disposto a entregar. Respeite-se tanto que até o silêncio à sua volta se incline. Respeite-se tanto que sua presença se torne uma lição sem palavras. Respeite-se tanto que o mundo não tenha outra opção senão fazer o mesmo. Porque o respeito não se impõe, ele se encarna. E quando você o carrega no olhar, você não precisa dizer mais nada.